Aê, bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Vamos começar a nossa aula hoje. Vamos começar, vamos Boa. falar hoje sobre Web Stories. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todo mundo, quem não dei bom dia. Ai, ai, ai. Bom, vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Share. Pronto. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim. Uhum. Stories. Bom, hoje eu não vou me engasgar. Outro dia eu fui comer um torrone aqui, me engasguei. Quando eu falava, me dava vontade de tossir. Bom, vamos lá. A Josiane perguntou a respeito... Fala aí, Josiane, o que você queria mesmo? É lá na última página, quando você põe o link e a descrição. Eu queria que você me explicasse mais um pouquinho, porque eu me perdi lá. Bom, vamos lá. Se marca mais alguma coisa? No final do... Esse aqui foi o que a gente criou semana passada. Isso. Bom, a última página do Web Story, ela tem que fazer uma chamada. Uhum. Tem uma opção que a gente põe aqui, que é chamada para ação. Cadê? Aqui, ó. Você clica na página, aí tem estilo, tem essas opções todas aqui, ó. Plano de fundo, filtro, acessibilidade, chamada para ação. Esse link aqui, ele vai deixar bonitinho, sabe? A gente não precisa botar estilo, como a gente viu na última aula. Botar, sei lá, criar um link, botar fundo. Ele já vai pegar a foto já do seu site lá, aqui, tá vendo? Ele bota um íconezinho. E aí você pode escrever um título e deixa aqui redondinho com a setinha para cima. Igual das redes sociais, né? Nessa página, a gente põe o título e a chamada. Você põe um título aqui, que é a Vilma, que estava na aula outro dia do Éder, eu estava assistindo. Cara, ela tem umas ideias assim de palavras que eu achei muito legal, muito legal. É Vilma, Valma? É Nilma, não? Parece? Não sei, é uma senhora. É uma senhora. Uhum. Cara, as ideias dela, eu estava prestando atenção assim, muito legal. Gostei muito assim dos pensamentos dela, né? Então aqui você vai fazer uma chamada que vai fazer o cara ter curiosidade para poder acessar o teu site e saber mais a respeito daquilo. Se o seu Web Story for alguma coisa específica e não tiver nenhuma associação a uma página, porque pode ser, talvez você queira falar de algum tema e você consiga acabar esse tema no Web Story, pode ser. Não sei que tipo de assunto aqui eu poderia dar como exemplo. Sei lá, o que sei lá, Reinaldo Gianecchini fez ontem. É coisa de fofoca. Reinaldo Gianecchini foi na praia. Legal, né? Mudou o mundo. Mas tudo bem, um monte de gente quer assistir, quer consumir esse tipo de conteúdo, por mais bizarro que eu seja. Desculpa se você gosta desse tipo de conteúdo, mas eu acho muito bizarro. Então, tem gente que gosta. Então, você vai fazer, Reinaldo Gianecchini foi na praia ontem. Sei lá, Xuxa comeu caviar ontem. Beleza. Você vai botar aqui no Web Story e não vai ter nada para complementar. Beleza, você mostrou a Xuxa comendo caviar, parabéns. O seu Web Story está completo, você não vai precisar botar assim, veja mais aqui. Veja outras coisas também que a Xuxa comeu ontem no restaurante e tal. Não vai ter isso, né? Então, você vai completar aquilo que você queria, você já vai satisfazer o usuário com aquela informação. Então, às vezes não tem como você criar um artigo sobre isso, mas tem como criar um Web Story. Então, beleza, a Xuxa comeu pão e queijo, que é o que eu estou comendo aqui, ó, um pãozinho com queijo, beleza.
Aí você vai botar lá a foto da Xuxa, o lugar que ela foi, a hora que ela comeu, se ela comeu um, se ela comeu dois. Beleza. E acabou. Você não vai chamar para um artigo, né? Você vai chamar para uma categoria de fofoca, que seja, sei lá, uma categoria que fale sobre artistas. Então, você pode ter estratégias que você vai complementar com um artigo, por exemplo, esse post aqui, como ter uma vida saudável comendo melancia, que a gente colocou, e eu tenho um artigo que fala mais sobre isso. Então, você vai fazer a chamada, quer ler mais sobre isso? Ou se eu tivesse completado tudo que eu queria e não tenho nada sobre melancia no meu site, eu poderia chamar para a categoria de frutas. É isso. Eu tirei sua dúvida? Não sei. Sim, é porque aqui no meu estilo eu não vi, deixa eu só te falar aqui, peraí. Seleção, texto, acessibilidade e bordas. É de texto, mais ou menos, que fica esse link permanente aí? Clica na página, um local vazio qualquer. Estilo, lá em cima na esquerda. Chamada para ação. Isso que eu não estou vendo, essa chamada para ação aqui. Você quer compartilhar sua tela para a gente ver junto? Deixa eu entrar aqui, porque eu estou assistindo a aula do celular, mas eu vou entrar aqui pelo computador. Porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu só entrar pelo computador, tá? Tá bom. Só um minutinho, que eu já te chamo aí. Tá. Então, continuando aqui, pessoal. A última página é a página que a gente tem que colocar o link. Não coloque link antes da 8ª página. Por quê? Porque senão você não vai conseguir monetizar. Lembrando que ela aparece a partir da 7ª página. Então, se você colocar 7, talvez o banner nem apareça. No mínimo, você bote 8. Para que na transição da última ou da penúltima apareça um banner. Se você ficar colocando o link em todas, aqui é a hidratação, veja sobre hidratação. Aqui é baixo teor calórico, veja outros posts sobre dieta. Aqui é nutrientes, veja aqui as coisas sobre nutrientes. O usuário não vai chegar no final. O usuário não chegando no final, ele não vai ver o banner. E aí, assim, como a gente pode monetizar esse tipo de conteúdo, eu não acho bom a gente fazer isso, colocar link aqui, tá? Tem gente que faz, mas é uma grande minoria. Porque dá para a gente colocar link, tá vendo aqui, ó? Você clica no texto, por exemplo, aí clica aqui, você consegue adicionar um link. A pessoa vai clicar aqui e vai direcionar para onde você quiser. Mas o ideal é que faça a chamada. Por quê? O Web Story ele tem uma opção específica, nativa. Isso aqui que esse plugin está fazendo é usar algo nativo do AMP. Isso aqui a gente não escolhe, né? Então ele já foi feito para que tivesse esse tipo de link. Esse tipo de link dá para botar em outros também, tá? Mas não é recomendável a gente criar esse tipo de link aqui, ó. Quando eu comecei a trabalhar com Web Story, eu colocava, mas aí eu não sabia, né? A gente vai aprendendo. Mas dá para, por exemplo, botar uma chamada aqui, ó. https://globo.com. Aqui, ó, tá vendo? Aprenda mais, ele já bota sozinho. Tem como eu fazer uma chamada no primeiro? Não tem problema, não. É para o Web Story, né? Mas para a gente, isso é ruim porque o usuário pode sair logo no começo. O usuário saindo no começo, ele não vai ver o banner. Quanto mais banners as pessoas olharem lá, né, poder ver, melhor para a gente para ganhar o nosso dinheirinho. Enquanto a Josiane está abrindo lá, alguém tem alguma dúvida para a gente falar? Não? Não? Bom, todo mundo está fazendo isso aqui? Todo mundo criou algum Web Story? Não? Ninguém? Tem alguém aí? Carol. Carol, isso aí. Elma, isso mesmo. Muito boas ideias dela, gostei muito. Carol criou, Mas não continuou o quê? Não acabou, é isso? Pessoal, olha só. Vocês precisam levar isso de Web Stories a sério. É sério. Porque, assim, eu estou vendo
Só fiz 3. Muita gente está ganhando muito tráfego e é de graça. Assim, de graça, entre aspas, porque a gente investe o nosso tempo, né? No final, a gente pensando assim, nada é de graça, né? Mas, sabe, é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa tranquila, não exige muito conhecimento. Depois que a gente sabe dessas coisas aqui que eu mostrei para vocês, o resto é o resto. Você sabendo inserir uma foto, inserir um título, inserir uma... Deixa eu adicionar o pessoal aqui. Inserir um título, inserir um texto, inserir uma animação e depois o link no final, você está pronto para fazer Web Stories. Só fiz 3. A minha dúvida no Web Stories é sobre a AMP. O quê, Carol? Qual é a sua dúvida de AMP? Na verdade, o AMP... Ah, tá, é outra coisa, tá? O AMP, a página Web Stories é uma página WebP. É, AMP. Eu tive problema recentemente com páginas AMP, mas como é porque eu criei a minha, né? Aí eu inseri um link lá que não podia, o Google começou a reclamar. Como eu faço isso? Vamos seguir aqui, e aí eu vou falar sobre isso hoje com vocês, só para a gente finalizar aqui. Eu queria saber quem que está fazendo, dúvidas que tiveram, porque quem não está fazendo, claro, não vai ter dúvida nenhuma, né? Eu estou vendo muita gente ganhando dinheiro, ganhando muito acesso, ainda que o Web Story não dê muito dinheiro, é muito legal você usar isso, porque ele vai trazer tráfego para o teu site. A gente sabe que o Web Story, ele não tem como monetizar ele de uma forma mais adequada. Ele vai aparecer a página quando quer, não vai aparecer sempre. Então, assim, o RPM dele é baixíssimo, mas ele é uma fonte de tráfego. Tem gente que tem aí dezenas de milhares de visitas por dia vindo do Web Stories. Eu não consigo fazer porque eu não tenho braço. Eu não tenho braço. Eu tenho um monte de projeto, mas, olha, o tanto de projeto que eu tenho, minha mente fica borbulhando aqui e eu fico com medo. Eu assisti um vídeo outro dia, acho que eu falei para vocês semana passada, de um cara que, sei lá, o cara foi lá no banheiro para arrumar o banheiro. Aí tinha uma toalha. Aí ele pegou a toalha e foi no quintal para pendurar. Quando ele foi pendurar, ele viu que tinha outra coisa lá no quintal para botar no lixo. Aí ele pegou e foi botar o lixo. Aí lá fora, quando foi botar o lixo, viu que um negocinho estava estragado. E ele precisava de uma ferramenta. E foi lá dentro pegar a ferramenta. E aí ficou assim e não fez nada. Às vezes eu fico assim. Então, eu não tenho tempo de fazer isso. Inclusive, se você tiver tempo para isso e quiser trabalhar comigo, depois você me manda uma mensagem aí que a gente conversa. Bom, como eu faço isso? Isso o quê, Carol? Fazer o Web Story ou fazer o AMP? AMP, né? Eu vou falar sobre isso já um pouquinho mais para frente, sobre AMP, tá? Que é Accelerate Mobile Page. Dá para explicar a mecânica do Web Story de um jeito simplificado? Tipo, um resumo de como funciona e para que serve. Bom, serve para tráfego, nada mais. Serve para tráfego. É isso. Quando você publica o seu Web Story, ele aparece lá na lista, né, do celular, naquelas primeiras páginas, eu mostrei aqui para vocês, deixa eu botar aqui. Essa é a primeira página aqui, ó, não sei se dá para ver, tem um símbolozinho do Botafogo, que eu botei que eu sou botafoguense, o clima e aqui as notícias, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, os Web Stories. Depois que tudo eu consegui aprovar. Ué, vamos embora. Eu estou precisando de gente séria. Bom, depois eu falo sobre isso. Mas vamos lá. Então, se você levar o Web Stories a sério, você consegue um tráfego sem precisar comprar backlink, porque ele vai aparecer lá. Se você escrever muito e publicar seu negócio, seu site lá no Publisher Center, é provável que você consiga aparecer lá, sem ter uma grande relevância na internet. Isso que é uma coisa boa, que as pessoas novas conseguem fazer isso. Olha, eu vou te falar uma estratégia legal, Carol.
Mas parei no bendito AMP. Mas o AMP nada tem a ver diretamente com o Web Stories, tá? O Web Stories é uma página AMP. Mas quando você fala AMP, é a página lá do teu site, não é? É porque enrolou um pouco. Exatamente, Grazi. Você vê que o seu site não é um site antigo e está tendo tráfego. Ó, a Grazi está tendo, fazer propaganda aqui, ó. Está tendo tráfego. Não é ainda, ela ainda não conseguiu um tráfego volumoso, mas por ela ter aparecido, ela já está recebendo resultados com isso. Eu tenho certeza que se ela pegar ali e meter brasa, sentar uns 10 web stories por dia, ela vai ter um tráfego top pra caramba. Vai ter. É porque, assim, geralmente as pessoas ficam, ó céus, ó vida, ó não sei o quê, ó, não consigo, ó, e não faz. Não faz, é óbvio, quem não faz, até a Bíblia fala, né? Aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, acha. Mas ninguém procura e quer achar, ninguém bate e quer que a porta abra, não vai conseguir, não, não vai. Eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo, era para ter um monte de dúvida aqui, pessoal, porque vocês nunca viram, não, como é que faz, como é que resolve, mas a maioria não fala nada, não sei se é porque por vergonha ou porque realmente não está fazendo, então a pessoa perde tempo. Se você não quer trabalhar fazendo isso aqui, ou publicando tudo, não adianta, você vai fazer tudo e não vai conseguir nada, não vai conseguir nada. Tem que fazer, tem que pôr a mão na massa. Já são 3.000 cliques desde janeiro, quando comecei. Nós estamos em janeiro ainda. 3.000 acessos. Então, você vai ver que 3.000 acessos de graça entre aspas, né? Ela gastou o esforço dela, o conhecimento dela, enfim, o tempo, que é importantíssimo, né? Mas não estou conseguindo fazer o jeito que precisa ainda, mas vou conseguir. Claro que vai. Desde o dia 11, em 8 dias ela conseguiu 3.000 visitas. Sensacional, ó. Palmas para ela. Calma aí, Aguinaldo, deixa eu adicionar a Aguinaldo aqui. Palmas para a Grazi. Muito bem. Muito bem, excelente. É um resultado excelente, tá? Se você continuar fazendo e botar direto por dia alguns, e ela ainda perdeu algumas coisas, se eu não me engano. Se você botar isso direto, seu site vai bombar. 78.000 impressões. O pessoal não leva a sério, acha que, sei lá o que acha. Não sei o que acha. Ela perdeu 9 stories, olha só, é péssimo isso, é péssimo, é muito ruim. Porque o web story, ele sobe, aí morre, e depois ele pode subir de novo, se não for algo temporal, né? Tipo morte do Pelé, por exemplo. Isso morre, acabou, nunca mais. Mas alguns que são, né, melancia, por exemplo, ele vai aparecer quando você publicar, aí morre, aí depois continua, depois vive de novo e fica assim, até 1 ano mais ou menos. E assim vai. Então, o Web Story é muito legal, porque ele te dá um tráfego que você não consegue de cara com um site nas buscas do Google. Não consegue. Depois ele some ou fica lá no site. Não, é só. Perdão, eu falei um negócio e vocês podem entender errado. Ele some no sistema do Google. No seu site ele vai ficar para sempre. Mas assim, quando você publica, é como se fosse uma notícia para o Google. Então, quando você publica, ele vê, se ele achar esse conteúdo relevante, ele vai publicar lá, no Google News, né, no Web Stories lá. Aí ele está lá, bombando, bombando. Aí se muita gente acessar, ele sobe mais ainda. Se pouca gente acessar, ele desce um pouco. Daqui a pouco ele morre. Morre, que eu digo, de ninguém acessar. O Google não joga mais tráfego para ele, mas pode ser que em algum outro momento, isso acontece, ele volte de novo. E fica nisso e depois volta para o sistema lá, para outras pessoas clicarem. Aí a Carol perdeu alguns deles. Isso é horrível, porque não vai ter mais tráfego, vai ter página 404 lá no relatório. Enfim, mas aí por causa da hospedagem, ela contratou uma hospedagem e esses... Não vou adjetivar não, cara, porque dá maior raiva que eu sinto na pele isso. Os caras lá que ela contratou, foi um curso que ela comprou, e aí o cara deu a hospedagem, o cara deu uma hospedagem segurando a informação, e é crime ainda. Lei de como é que é aquela lei?
LGPD, quase que eu falei outra sigla. LGPD, Lei de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso proíbe, por exemplo, se você hospeda um site comigo, os seus dados estão comigo. Eles precisam estar acessíveis a você, porque os dados são seus. Aí o que o cara fez? Ele bloqueou. Ele botou um WordPress compartilhado e não permitia com que você exportasse seu site, sendo que tem até plugin que faz isso. Mas ele não deixou. O que ele fez? Ele limitou, ele bloqueou a graça de pegar os dados dela. Isso é crime, tá? Mas, enfim, pessoas muito ruins, cara. Não vou nem adjetivar, não, porque, enfim, deixa pra lá. Bom, então, aí ela perdeu alguns web stories, porque o único jeito que eu consegui de exportar os artigos dela era o padrão do WordPress, e o web story é um plugin. Então, como o WordPress não identifica dados de plugins, ela perdeu os web stories. Só baixou os arquivos que o WordPress já fornece, né? O que o WordPress, quando você instala, fornece? Criar post, criar página, criar links. Esse tipo de informação, quando você bota lá o exportar padrão, ele funciona. Mas o Web Stories é um plugin. Então, ele não exporta, porque ele não conhece. Bom, é isso. Infelizmente, ela perdeu. Mas olha só que legal. Isso é o mais legal de todos, que mesmo ela tendo perdido, ela continuou. E aí é psicologia, cara. Porque, tipo, pô, ia ficar tristão. Também não vou fazer mais nada. Desânimo, né? Precisa fazer. Se você não fizer aqui, tem até a foto da menininha aqui, ó, desanimada, ó. Olha lá, a foto aqui exemplificando isso. Se não fizer, não vai conseguir, não adianta. Depois você vai chorar para todo mundo, falar que não, tentou, não conseguiu, mas tentou pouco. Deixa eu ler aqui o Kaique. Chama da dot para o Éder, referente, se não tem problema, utilizar imagem de filmes e séries, por exemplo, se isso não tem... eu não vi até hoje problema de direitos autorais em web stories, tá? Com foto. Mas, de novo, não use fotos com direitos autorais. Imagem de série, imagem. Olha, eu confesso que eu já fiz thumbnail de vídeo para não pegar direitos autorais. Eu acho, nos dias de hoje, é muito difícil pegarem. Só se for algo muito direcionado. Eu quero ir lá no site do Kaique e vou ficar vendo. Eu sou o dono do filme, sei lá, Fuga das Galinhas. Não sei por que esse filme veio à minha mente, mas beleza. Eu sou o dono do filme Fuga das Galinhas. Eu vou acessar o site do Kaique e vou ficar vendo. Isso não acontece. O que eles fazem? Porque foto, o cara tem aquelas informações que são chamadas metadados, que ficam armazenadas na foto. E aí, por essas informações, eles conseguem encontrar quem está usando aquelas fotos. Mas ninguém vai procurar uma foto de um take de um filme, do seu filme, para saber, pô, imagina quantas fotos ele teria que tirar. Cada segundo tem 30 fotos. Você sabe que um vídeo ele é feito de fotos, né? A nossa vista, inclusive, ela vê até 30 frames por segundo. Por isso que não adianta. Você vai comprar a televisão, tem 1000 frames por segundo. Beleza, sua vista não vai ver. Então, um vídeo é feito de fotos. Eles vão testar isso? Eu não conheço nenhuma tecnologia que faça isso. Então, se você tirar uma foto de um vídeo e fizer um thumbnail, eu acho que dificilmente você vai ter problema. Isso, pode usar. Eu usaria, tá? Eu usaria essa foto aí sem problema no Web Story. Mas, vamos lá, continuando. Então, aqui, ó, o meu Web Stories, meu Web Story, ele tem 8 páginas, que é o mínimo. A gente poderia criar aqui 10. Eu não sei como é que a Grazi... Quantas páginas, Grazi, você está fazendo? Ela não foi aprovada ainda, né? Então não dá nem para perguntar. Eu ia perguntar o negócio, mas ia aparecer até bullying. Quantos banners apareceu? Nenhum, se ela não foi aprovada. Já foi aprovada, Grazi? Eu não lembro. Então, crie... Oi, Luiz, bom dia. Oi, quem está falando? É a Grazi, bom dia. Eu Uhum. não fui aprovada ainda, estou de castigo até dia 2 de fevereiro, lembra? Ai, misericórdia. Mas vamos que vamos. Eu faço geralmente cerca de 10 páginas, tem alguns que dá 12, mas geralmente por aí.
porque eu sei, né, dessa sacada que aparece só a partir da 7ª página, então a gente tem que trabalhar algo mais além daí, né? Exatamente. Então, nunca crie menos, porque você vai criar e não vai dar tanto resultado. Então, invista um tempinho a mais. Se você está fazendo para criar 2 ou 3 a mais, não vai dar nem diferença, né? Que você já está mexendo aqui, está com a mão na massa, não vai ter problema de você fazer mais alguns para depois poder ganhar um dinheirinho, né? Ou fazer pelo menos com que o banner apareça, e aí o banner aparecendo, o Google já vai associar esse conteúdo, tipo de conteúdo à sua conta, para aparecer mais banners, enfim, só tem a ganhar. Você não perde criando mais páginas. O ideal é que se faça bastante. Esse blog aqui eu fiz só para vocês. Não consigo ter perna. Depois eu vou contratar a Grazi para fazer web stories para mim. Ficar o dia todo fazendo web stories. Já está expert lá, está dando certo. A gente pode fazer até parceria depois. Olha aí, olha aí. Bom. Pode contratar, que eu adoro. Particularmente, eu gosto muito. Eu gosto de fazer. Que E legal. aí eu faço, sim. Show. Muito bom, muito bom. Alguém tem alguma dúvida sobre a criação do Web Story? Um de cada vez, um de cada vez. Todo mundo falando junto, não dá? Não? Ô, Luiz, na hora que eu entrar aqui, eu te chamo, que eu não estou conseguindo entrar no Telegram aqui. Para mim mostrar o seu, compartilhar a tela. Não, mas aí não precisa do Aliás, Telegram. não, no Telegram não, no Zoom, no computador, porque minha internet está um pouco lenta. Se você quiser, dá para filmar também, né? Do celular. Você abre a câmera e filma a sua tela. É? É. Peraí, mas deixa eu tentar mais uma vez aqui para ver se eu consigo. Tá, bom. Alguém aqui está usando o plugin AMP? Quem que falou de AMP aqui mesmo? Foi a Carol, né? É porque o plugin AMP não tem nada a ver diretamente com o Web Story. Apesar do Web Story ser uma página AMP. Ele usa os códigos do AMP para poder... os códigos JavaScript, né, para fazer animação, essas coisas. Ela é uma página AMP já, mas aí eu acho que ela estava falando a respeito das páginas do site mesmo, né, Carol? Não é isso? Native Drinks. Native Drinks. Entrou aí. Oi, Native Drinks. Bom dia. Bom, vou sair daqui, então. Vou lá para o painel. Plugins. Quem usa AMP aí? Alguém usa plugin AMP? As páginas AMP, elas são indexadas, como é que eu vou falar? Independente, apesar de não serem uma página independente. O grande problema é que, assim, ultimamente, o pessoal do Google está dando o script, né, do Google está dando uma baixa. Uma baixa que eu digo, já não está mais na crista da onda, sabe? Já esteve as páginas. E aí, geralmente, esse plugin gera muito problema no Search Console. Eu tenho sites que têm página MP e tenho sites que não têm página MP. Se você tem um site hoje que começou e não tem página MP, não tenha problema, não fique, eu preciso criar. É uma estratégia, mas não diria que é uma coisa, caramba, muito bom, faça isso porque você vai ter mais tráfego. Quando apareceu era assim, mas agora não está mais assim. Mas também, tipo assim, não faz mal você ter, não faz mal. Só tem que ter cuidado, porque a configuração é bem complexa e pode gerar problemas depois de indexação, problema lá de erro, porque precisa colocar associado um ao outro. Eu criei as minhas páginas AMP na mão, e aí eu botei uns códigos errados lá, caramba, deu um monte de erro, e aí, para corrigir, fica chatão depois. Eu vou adicionar aqui, e aí, se você tiver no computador, você faz comigo. Mas antes de ir para lá, vamos ver a Josiane aqui. Josiane, se você quiser, compartilha sua tela aí para mostrar o seu sofrimento. Oi, Luiz, espera aí que eu estou um pouco perdida aqui.
Lá embaixo tem share your screen, ou screen share, alguma coisa assim. Peraí, deixa eu só te aumentar o volume aqui, que eu quase não estou ouvindo. Tá, tô vendo. Eu posso clicar lá? Isso, pode. Aham. Carla. Legal aí, tá vendo? Eu nem conversei com o Pedro. Mas acontece. Quem põe sabe que acontece. Nem sempre, mas eu acho que depende muito do tema que você está usando, de outros plugins. É uma coisa muito complexa e eu acredito, não é uma verdade, que o Google notou isso. Saúde! Eu acho que o Google notou isso. E aí, por isso que ele deu uma diminuída. E depois que veio o Web Story, né? O Web Story é novo. Eu vou instalar aqui. Vamos lá, instalar. Ativar. Vamos lá. Tem outros plugins, tá? Esse da bolinha azul aqui é um dos mais utilizados. Deixa eu ver aqui. Aí vai abrir a aba AMP. Configurações, você usa aqui ver o tema. Ó, varredura, não encontrou problema. Tá vendo? Tem um layout aqui, ó. Ele já vem marcado com não recomendado. Legal, né? Qual é o padrão? Não recomendado. Já estava aqui, ó. Nunca instalei o AMP nesse site, tá? Então, vou botar aqui no padrão. Aí tem código aqui Analytics que dá para pôr. Vou salvar aqui, vamos ver. Não dá certo não, Luiz, eu vou compartilhar a tela aqui. Você tem que clicar em compartilhar e mostrar depois o seu... mostrar a sua tela, né? Selecionar a sua tela para mostrar. Navegue pelo site, vamos ver aqui. Vou simular que eu estou no celular. Vamos ver se ele vai redirecionar. Já redirecionou. Mas o meu botão aqui já não está funcionando mais. Ó. O meu menu aqui. Tá vendo? Então, assim, hoje, eu não recomendo usar essas páginas AMP. Pelos erros que aparecem no Search Console depois, exige um conhecimento maior, você vai investir muito tempo nisso, vai ter que procurar na internet por problemas, vai ter que pagar alguém para resolver. Eu não recomendo, sabe? Eu acho que dá mais prejuízo do que benefício. Pesando na balança, instalar essa página não é recomendado, porque você vai precisar editar um monte de coisa, porque os códigos não são iguais do HTML cru, quando você usa JavaScript, não é igual. Aí precisa trabalhar muito. Então, não vejo o porquê de você investir tempo nisso hoje, quando você pode investir tempo criando Web Story. Então, assim, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Acho que a Josiane até saiu aqui. Vou adicionar a Josiane de novo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Débora botou. E tem uma dúvida sobre a página de vendas. Instalei plugin, elemento. Estou fazendo a página de vendas, né? Na hora atualizada aí. Então, Débora, não dá para eu falar aqui sobre elemento e esse tipo de problema, porque é muito específico. E aí eu não vou conseguir ajudar todo mundo, porque esse é um problema especificamente de uma pessoa. Aí eu vou ficar aqui resolvendo um problema seu que, na verdade, não faz parte da aula, tá? A gente tem muito plugin, o Elementor é um plugin, né? Então tem que saber mexer nele lá. É um gerador de página. Mas, Luiz, tem extrema necessidade de ter esse MP? Ah, não tem necessidade. Agora eu baixei, excluo. Pode excluir. Desabilita e exclui, Carol. Pode excluir. Não tem necessidade, tá? Vai começar a dar erro, pipoca erro para lá, para cá.
você vai ficar desesperada e o benefício hoje... O Google, quando lançou, na busca, ele mostrava... Lembra do íconezinho que eu mostrei? Que é uma bolinha tipo com um raio no meio? Quando você procurava no Google, ele mostrava essa bolinha, ele dava preferência para as páginas AMP, mas isso acabou. Eles tiraram. Então, quando lançou isso aí, há muitos anos atrás, eles falavam que isso iria dar uma preferência para aparecer na busca. E aí, obviamente, sai uma corrida pelo ouro, né? Todo mundo colocando a AMP para aparecer a bolinha, para o Google indexar, aparecer a bolinha que vai estar acima dos outros resultados. Então, o princípio era de que se todos os seus concorrentes não tivessem AMP falando sobre bola de futebol e o seu falando sobre bola de futebol tivesse AMP, o seu apareceria em cima com a bolinha do AMP. Hoje em dia, nem a bolinha da AMP aparece mais e me parece que nem a preferência, porque você vai procurar no Google, eu não vejo muito site usando a AMP e isso meio que caiu em desuso. Deixa eu ver aqui. Mas consigo publicar no Publisher Center sem AMP? Claro, com certeza. Esse plugin AMP nada tem a ver com Web Story. Nada tem a ver. O Web Story é Web Story. O plugin AMP é plugin AMP. Apesar do Web Story utilizar a tecnologia, né, o script de páginas AMP, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Google trata, sim, hoje, os Web Stories de forma diferente, como já tratou as páginas AMP anteriormente. Sabe-se lá o que eles vão inventar mais para frente, mas uma coisa independe da outra. Então, nada tem a ver o Web Story com o plugin AMP hoje, tá? Tem nada a ver. Então, você não precisa